Bom dia, bom dia, bom dia! Quanto tempo que eu não faço live por aqui? Você acha difícil seguir aquele conselho? Seja você mesmo. Você vai entender agora, nessa nova série de lives, por que é tão difícil. Essa série eu vou trazer para vocês as dimensões da autenticidade. Oi, Miriam, tudo bom? Que são dimensões que fazem com que a gente consiga colocar para fora o que a gente já tem dentro de nós. Então, hoje nós vamos começar, são 4 lives com 5 dimensões, tá? No último dia eu vou falar de 2. Eu vou primeiro citar quais são as dimensões, né? O que faz com que a gente consiga colocar para fora o que já está dentro de nós. A primeira dimensão é a autoconsciência, que é a que a gente vai falar hoje. A segunda dimensão é a transparência relacional, que nós vamos falar na terça-feira. Ai, tô coçando meu nariz aqui. A terceira dimensão é a coerência. A quarta dimensão da autenticidade é a confiança ativa. E a quinta é a leveza. Então a gente vai passar por esses dias aí falando para vocês sobre cada dimensão dessa, o que compõe a gente enquanto sujeito. Oi, Cami. Tudo bem? Então vamos lá. Então vou esperar um pouquinho o pessoal chegar, vou mandar uns convitinhos aqui. Enquanto isso, vocês podem convidar as pessoas que vocês achem que possam se interessar por essas lives. Eu convido sempre as mesmas, que são, coitadas, recebem todos os meus convites de lives. Vamos lá. Acho que deu aqui. Bom. Acabando. Vão chegando aí, meu povo. Então, hoje, nós vamos falar sobre a primeira dimensão da autenticidade. Oi, Sil, tudo bom? Que é a dimensão da autoconsciência. Então, por que a gente acha, né? É só se conhecer, então daí eu consigo ser eu mesmo. É mais ou menos por aí, mas não é só por aí. A autoconsciência, ela é diferente do autoconhecimento. Autoconhecimento é você se conhecer, né? Eu conhecer minhas forças, meus talentos, meus pontos fracos, meus pensamentos, minhas crenças, meus valores. Tudo isso faz parte da autoconsciência, mas tudo isso é autoconhecimento. O que diferencia um do outro? A autoconsciência é como que eu vou usar tudo isso. É saber usar a nossa melhor parte nas diversas situações. Então, tem uma pesquisa da Universidade de Harvard que eles pesquisaram as pessoas de sucesso. E as pessoas de sucesso são justamente aquelas que transitam pelas diversas versões do eu e conseguem experienciar as diferentes versões no trabalho. Porque a gente desempenha vários papéis na nossa vida, né? Eu não tenho como ser exatamente igual em todos os papéis. Como mãe, eu sou uma pessoa, como profissional, eu sou outra. Claro que eu tenho uma essência e eu tenho uma forma de agir que transparece nas diversas dimensões da minha vida, nos diversos papéis que eu faço, né? Que eu desempenho. Mas eu preciso entender como que eu vou usar essas partes de mim. Então não é, às vezes a gente tá num ambiente em que, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? E aí vamos ver se vocês também se identificam. Eu conheço a minha melhor parte e eu conheço a minha pior parte. A minha melhor parte é a Cíntia criativa, é a Cíntia generosa, é a Cíntia bem-humorada, a Cíntia engraçada, a Cíntia que tem compaixão, a Cíntia que adora trabalhar em colaboração, a Cíntia que pensa nos outros, que cuida. E a minha pior parte, não mexam comigo, porque eu viro bicho.
Então eu sou uma pessoa teimosa, eu sou uma pessoa braba quando mexem, quando pisam no meu calo. E eu tenho essas versões. E é importante que eu conheça e que eu entenda quais os gatilhos que me levam, né? E até porque tem situações em que algumas situações exigem que eu seja mais braba, exigem que eu seja... Oi, quem que é? De Oliveira. Eu sem meu óculos não consigo ver direito. Dionise, tudo bom? Então, algumas situações exigem que eu seja mais braba, exigem que eu seja mais, às vezes até impulsiva, às vezes um pouco teimosa, né? Porque todas as partes de nós mesmos... Oi, Zil, que bom que você entrou! Todas as nossas partes nos ajudam de alguma forma. Não é de todo ruim esse meu lado mais negro, esse meu lado sombra, né? A sombra, as emoções consideradas negativas, elas nos ajudam na sobrevivência. Então, às vezes, uma postura minha mais determinada, mais agressiva, ela me ajuda em algum momento de perigo, por exemplo. Então, a gente precisa entender que a autoconsciência, ela diz respeito a muito mais do que o autoconhecimento. É óbvio que eu não consigo colocar para fora o que eu sou de verdade se eu não me conhecer. Mas eu preciso entender como que eu vou unir esses pontos, como que eu vou dar o melhor de mim nas diversas situações, porque a gente tem que buscar dar o melhor de nós, né? Então, assim, eu dei uma introdução sobre o tema autoconsciência, mas eu vou falar por que eu tô falando sobre a autenticidade muito aqui no meu canal. Ah, Cíntia, você falava sobre psicologia positiva e agora tá falando sobre a autenticidade. Bom, primeiro que a autenticidade, ela é um assunto, um tema tratado na psicologia positiva. Mas por que eu escolhi esse tema? E além de tudo, ela é uma força de caráter, né? Quem me ouve falar bastante aqui sabe que a gente tem várias forças dentro de nós que faz com que a gente seja quem a gente é, né? Que refletem a nossa identidade no mundo. E eu percebi, assim, ao longo da minha vida, eu percebo em outras pessoas, que eu vivi me encaixando no mundo dos outros, né? Porque pra gente ser aceito, a gente precisa dançar conforme a música. Porque senão você é estranha, você é esquisita, você não tem espaço, né? Então eu preciso estar nesse ambiente e me comportar assim, estar assim, me comportar assado. Eu não posso falar palavrão, eu não posso falar isso, eu não posso ser assim. E tudo isso vai minando a nossa autenticidade, né? A gente vai deixando de ser cada vez mais nós para sermos o que o mundo espera de nós. E o que o mundo espera de nós muitas vezes não nos satisfaz, não nos faz feliz. E aí a gente vai murchando, né, para a vida. A gente vai vivendo, porque a gente tem que viver, mas a gente vai vivendo de acordo com os termos dos outros. A gente vai se encaixando. Doutor Adriano, que honra, tudo bom? Que bom que apareceu por aqui. Então essa questão da gente se encaixar no mundo do outro vai fazendo com que a gente seja cada vez menos nós e mais o outro. E cada vez que eu me torno o outro, eu me perco de mim. E essa questão da gente se perder de nós mesmos faz com que a gente se perca na vida, né? Com que a gente muitas vezes confunda o que é o nosso propósito, o que a gente quer realmente fazer, né? Porque a gente está muito preso nessa ideia de que eu preciso viver um mundo de acordo com os termos dos outros. E isso é desde pequeno, isso a gente foi ensinado, isso é uma questão cultural, né? A gente foi ensinado que a gente precisa seguir modelos que funcionam. Então, você não pode fazer assim porque assim não funciona. Não faça assim por quê? Porque ninguém faz. Né? Eu ouvi várias e várias vezes, eu me considerava uma estranha, uma esquisita. E cada vez que a gente coloca essa nossa parte para fora, que quer sair, que somos nós mesmos, a gente acaba recebendo julgamentos das pessoas, né? A gente acaba recebendo algumas punhaladas da vida e aí a gente se fecha de novo.
Então, eu era uma pessoa bem tímida, né? Eu fui de uma fase, assim, até os meus 10 anos, que eu era super expansiva, espoleta e cheia de amigos. E daí eu fui cada vez mais me fechando no meu casulo. Porque eu aprendi que não era bom ser que nem eu sou. Então, eu gosto de falar, que até uma frase da personagem que eu criei, que alguns de vocês conhecem aí, que inclusive o Zil que tá aí, os paninhos estão fazendo sucesso, Zil. Que a esposa do Zil faz pano de prata e ela usa um pano de prata no ombro. E aí ela diz assim, que sou eu na verdade, né? Meu alter ego, será? Que a gente passa a metade da vida tentando se esconder e a outra metade tentando se encontrar. E é a mais pura verdade, né? A gente acaba, para sobreviver nesse mundo, né? Para sermos aceitos, porque a gente precisa ser aceito, a gente precisa da validação do outro, a gente acaba se escondendo e guardando muitos segredos nossos que a gente não quer mostrar. E à medida que a gente vai tirando essas camadas, a gente vai se libertando disso, que não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Então, na minha jornada de vida, assim, eu vivi toda essa questão do me esconder e de tímida, eu não gostava de me expor. Imagina se eu ia estar fazendo uma live aqui, né? Eu não gostava de me expor, eu tinha medo de figura de autoridade, eu tinha medo de julgamento, então eu era aquela pessoa dos bastidores. Eu vou ficar nos bastidores. Descobri que sou esquisito bem cedo, mas aprendi a gostar de ser esquisito. Hoje em dia é meu diferencial. É isso, Zil. É isso que é bacana, né? A gente entender que essa nossa parte, que às vezes a gente recusa a aceitar, é a nossa parte que nos diferencia do outro. Então, eu venho aí, puta, me perdi. Eu sou assim, tá, gente? Eu leio, eu me perco, daí eu volto. Então, se vocês quiserem retomar. Mas, enfim, o que eu tava falando é que eu tinha, né, essa questão, essa necessidade de me esconder. E à medida que eu fui trabalhando isso, descascando descascando, né, essas camadas que a gente tem, eu percebi que eu fiquei mais feliz, porque eu estava fazendo o que eu queria fazer. Então, por exemplo, nesse mundo de redes sociais, onde você precisa se apresentar de determinada forma, né? Que, você precisa de uma luz assim, precisa de uma roupa assim, precisa não sei o quê, precisa falar assim, precisa usar este gatilho para vender, né? Porque senão você não vai vender. Eu tinha preguiça disso. Falei, gente, eu não sou assim, não concordo com isso, né? E aí eu tava tentando mostrar uma coisa que eu não era, e isso estava me doendo muito, né? Você pode até vender, por exemplo, vestindo, né, essas máscaras, mas vai chegar uma hora que a tua máscara vai cair. E a custa de quê, né? Quanto mais eu me afastava de mim, mais angustiada eu ficava. Então a gente precisa entender, maravilhosa, né? Zil, essa frase saiu numa live dela, assim, do nada, e aí eu tô usando ela. Então a gente precisa entender que a gente pode tirar todas essas couraças, né, que a gente se coloca ao longo da vida, a gente pode tirar. Mas tudo isso acontece, né? Por que a gente vai se afastando de nós e tal? Então eu já falei para vocês que a questão da cultura, né? A questão da nossa educação, as crenças que a gente vai formando ao longo da vida, né? As crenças de infância, as crenças ao longo da vida, os medos e tudo que a gente passa na vida, né? A gente acaba criando uma determinada crença, às vezes é uma coisa negativa e aí dá um certo medo e a gente não quer avançar. Então, quando você teve uma experiência ruim na vida, você dificilmente vai conseguir repetir essa experiência com sucesso se você não se trabalhar. Então, o que eu falei no início, é preciso sim, para colocar essa primeira dimensão, para a gente poder conseguir colocar um pouco mais de nós no mundo e menos no outro, é preciso de autoconhecimento. Não tem como fugir disso, né? E aí você pode adquirir o autoconhecimento de várias formas.
vai na terapia, faz vivências, medita, várias formas, né? Busca por aí, conversa com pessoas, se observa, faz diário, observa teu corpo. É super importante a gente entender o que o nosso corpo diz, o que o nosso corpo está falando. A gente não ouve e o nosso corpo diz muito sobre nós. Então, às vezes você está em uma determinada situação que você não sabe escolher, que você acha que, né, aquela encruzilhada, que você não sabe que direção tomar. Se você se conhece, se você tem a autoconsciência, né, de entender que você tem essas partes e que você pode usar a parte que você escolheu usar com sabedoria naquela situação, você vai conseguir sair daquela situação, você vai conseguir passar por essa encruzilhada, fazer a sua melhor escolha. Agora, se você não se conhece, você não tem bússola, você não sabe o que vai te guiar ali, né? E essa bússola nada mais é do que definida pelos valores que a gente tem, pelas forças que a gente tem, que são as nossas forças de caráter, né? Que é aquilo que reflete a nossa identidade no mundo, como eu falei aqui para vocês também, com os talentos que a gente tem, com as coisas que a gente gosta, entender também as nossas fraquezas, né? Entender quais são as nossas sombras, entender quais os recursos que a gente tem, externos e internos, para lidar com as situações. Então, oi Monique, Ana também, bacana. Então, entendendo todo esse quebra-cabeça, né? Entendendo, puxa, então eu tenho isso, eu sou assim, e eu quero me colocar cada vez mais dessa forma no mundo, porque é essa forma que também me conecta não só a mim, mas às pessoas. Então, à medida que a gente vai colocando para fora, a gente vai percebendo que algumas pessoas vão se conectar com você e vai ser maravilhoso, e outras pessoas vão sair, não tem nada a ver essa Cíntia aqui, o que acontece muito comigo e com um monte de gente, né? Então, eu não quero e não tenho esse papel e não estou no mundo para agradar todo mundo. A gente tem cada um o seu papel, e o meu papel é poder impactar e me conectar com as pessoas que acreditem na minha verdade e que tenham uns valores parecidos com os meus. Não adianta eu querer atingir alguém que está muito longe de mim. E tá tudo bem, né? Então essa nossa necessidade de aceitação e de reconhecimento faz com que a gente muitas vezes mude a nossa direção. Tem gente que escolhe trabalho, e isso é comum, né? Isso na minha geração era bem comum, na geração dos meus pais mais ainda, que é assim, eu vou escolher o que todo mundo está fazendo, ou vou escolher medicina, direito e engenharia, que na minha época eram as profissões lá que davam dinheiro. Por quê? Porque todo mundo está fazendo, e porque se eu escolher, que nem na minha época eu escolhi publicidade, que foi a minha primeira formação, ninguém fazia das minhas amigas, né? Nossa, mas que estranho, né? E aí a gente vai escolhendo meio que às custas do que o mercado tá dizendo para nós, ou do que os outros estão fazendo, porque a gente quer pertencer a grupos, e isso é uma questão ancestral, né? Os nossos ancestrais, pensa nos hominhos da caverna lá, os nossos ancestrais, eles precisavam viver em grupos para eles sobreviverem. Então, se eu não pertencia a um grupo, eu podia morrer, né? Imagine o carinha lá ir caçar no meio da noite, sozinho. Ele podia ser comido por um animal ou morto por uma outra tribo. Então, ele tinha que pertencer ao grupo. Ele fazia de tudo para pertencer a um grupo, porque senão ele podia morrer. Então, no nosso inconsciente, a gente traz isso muito forte, de que se eu não pertencer, se eu não for aceito, a sensação é de morte. Eu tô sozinho, então eu morro. Isso no nosso inconsciente, tá? Então vocês vejam como é forte e o porquê dessa nossa necessidade de aceitação e de validação a todo momento, né? Então a gente precisa entender que
Nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor no mundo e a gente precisa entender quais são essas nossas partes que nos constituem enquanto sujeito e que fazem com que a gente seja essa pessoa. A autenticidade é também usar o nosso pior lado, como eu falei aqui no início da live, né? É também saber integrar a nossa sombra na nossa personalidade, que é o nosso lado ruim, é o lado que a gente nega, o lado que a gente não quer que os outros enxerguem. E a gente precisa integrar isso, né? É tudo isso que nos constitui enquanto sujeitos. Então, a autoconsciência, ficou claro para vocês que a autoconsciência é muito mais do que autoconhecimento, é você ter a consciência do teu funcionamento, né? Das tuas partes boas, das tuas partes ruins, dos teus talentos, dos teus valores, dos teus interesses, recursos, mas saber como e quando utilizar com sabedoria. É essa que é a autoconsciência. Então, nessa situação, eu vou resolver isso com qual lado meu? Isso não quer dizer que você está sendo falso. Ah, não estou sendo eu. Então, por exemplo, eu me mostro aqui para vocês como essa pessoa, né? Generosa, alegre, assim, mais leve e tal. E de repente você me vê na rua, num dia de TPM, e brigando com um motorista da frente que não deu pisca, tá? É difícil eu fazer isso hoje em dia, mas já fiz muito. Ah, então a Cíntia não é aquela Cíntia que eu vejo sempre no Instagram, a Cíntia é brava, não. Eu tô apenas usando o meu lado sombra como qualquer um de vocês e errando ou acertando, né, dependendo da situação, e tá tudo bem. A gente tendo consciência de quem a gente é, ninguém precisa apontar o dedo para nós e falar assim, você tem que ser assim. Isso não vai funcionar, não vai ter efeito, né? Eu passei por uma situação, acho que faz uns 4 anos atrás, onde eu estava fazendo uma terapia. E aí eu chegava lá, eu ia para terapia no meio da tarde. Nesse dia eu não estava trabalhando, porque eu deixava para terapia. E eu ia lá assim, de camiseta, calça jeans, que é algo que eu uso diariamente. E toda vez que eu ia, a terapeuta, que não era psicóloga, falava assim para mim: ah, mas a tua autoestima tá baixa, né? Porque eu nunca te vejo de saia, porque você precisa se arrumar mais. A terapeuta começou a me deixar com uma autoestima lá embaixo. Esses são os valores dela, essa visão dela do mundo. A gente não pode impor a nossa visão e o nosso funcionamento. Obrigada, Adriano. Tchau. Depois você assiste aí, vai ficar gravado. A gente não pode impor a nossa visão de mundo nem o nosso funcionamento para o outro. A gente nem precisa aceitar a visão de mundo do outro e o funcionamento do outro, porque cada um é um, não é? A gente precisa respeitar e, acima de tudo, se respeitar. Se eu não me conheço, se eu não me respeito, eu não consigo colocar nada para fora. Elaine, tudo bom? Cristine, meu Deus, que cruel. O que é cruel? O que é cruel, Zil? Conta aí. Então, eu tinha pego uma frase aqui para vocês, peraí. Vão escrevendo aí, não sai, não vão embora. Ah, isso é bacana, ó. A gente não tem uma verdade, um lado nosso, né, que funcione como eu tava falando aqui para vocês. A gente tem vários lados, a gente tem várias facetas, só esse assunto de visão de mundo. Já fiz, até tem que ver qual é a live que fala sobre isso. Eu vivo falando muito sobre essa visão de mundo. Então a gente tem várias facetas nossas, isso não quer dizer que a gente está sendo falso com a gente. Psicólogo fogo. E aí, o que acontece? A gente sempre vai ter que se trabalhar. Quando eu não tiver mais o que saber sobre mim, é hora de eu morrer. Eu sempre tenho que saber algo, né? Porque à medida que eu vou avançando na minha jornada de vida,
eu vou aprendendo coisas novas, eu vou amadurecendo, eu vou mudando meus valores. Então o autoconhecimento ele tem que estar presente sempre na nossa vida. Não é uma coisa para você fazer um cursinho e abandonar e assim, tipo, pronto, já me conheço. Não, porque a tua vida vai mudar, os teus valores vão mudar. Então tudo isso é uma rodinha que vai girando com todos esses elementos e vai se abrindo, né? Hoje eu sei, é como se o universo desse para nós o conhecimento que a gente precisa ter naquele momento sobre nós. E depois aquilo vai se abrindo, né? Eu sei que estou misturando um pouquinho aqui psicologia e espiritualidade, mas eu acredito muito nessa visão de que a gente não está pronto e perfeito e de que a gente recebe as coisas na hora que a gente precisa receber. Essa é uma visão budista. Eu gosto muito do budismo, não sei se aí alguém é adepto. Então, a gente precisa primeiro sair, eu coloquei até no grupo Vem Comigo para quem participa, quem não participa na minha bio tem o grupo do WhatsApp, onde eu coloco as coisas que eu estou fazendo e algumas reflexões. Então no grupo eu coloquei que nessa semana, até o doutor Adriano que estava aí também participa desse grupo, na semana eu fui num grupo, num clube de negócios que eu tenho, tipo lá que a gente fazia no GBG, ZIL. E a gente teve uma palestra de um cara que era para falar sobre investimentos na Suíça. E foi lá, assim, deixa eu falar sobre investimentos na Suíça, que delícia, né? Sou rica. Fui lá me colocar numa situação que era nova para mim. Você viu, Elaine? E que, sei lá o que eu ia esperar, né? Começa o cara falando que a gente pergunta assim, quanto que tem que ter, né, para investir num banco da Suíça? Daí ele falou assim, precisa ter 500 mil dólares. Gente, 500 mil dólares para abrir uma conta. Eu olhei pro lado assim e vi, será que esse povo todo é milionário e eu tô num lugar que não me pertence, né? Daí tinha uns dois interessados que eu percebi que tinha bastante dinheiro. E aí eu falei, nossa, que legal. Mas ele trouxe várias coisas diferentes, né, para nós, e que um mundo que eu não conhecia. Eu saí totalmente da minha bolha. E aí, o que a gente precisa fazer, né? Por que eu tô contando essa história? Porque nós precisamos sair da nossa bolha para se conhecer. No nosso mundo, dentro da nossa bolha, dentro da nossa realidade, a gente está seguro. Quando a gente começa a expandir isso, quando a gente começa a expandir a nossa bolha, a nossa zona de conforto, a nossa realidade, como vocês quiserem chamar, a gente começa a se deparar com situações inusitadas, com situações novas para nós. E isso vai fazer com que a gente... Sandra, tudo bom? Isso vai fazer, essas novas situações, com que a gente se conheça cada vez mais. Então, a variedade, essa estourar a bolha, ler sobre um assunto que você nunca leu, até sobre uma vertente política diferente da tua, uma crença diferente da tua, né? Transitar pelos vários lugares, faz com que você, além de ter mais bagagem intelectual, aumentar a tua criatividade, se desafie. E esse se desafiar faz com que você se conheça melhor. Porque eu não vou enfrentar hoje todas as situações do mundo, né? As situações vão aparecendo para mim. Então, quanto mais eu me expor a elas, mais eu me conheço. Então, trabalhar o autoconhecimento, como eu tinha falado, você pode fazer através de meditação, de terapia, de não sei o quê, mas é também viver. Viver essa nossa existência de uma forma plena, aproveitando o que a vida tem para nos dar, para a gente conseguir entender como que a gente funciona em situações inusitadas. Então eu, por exemplo, nesse encontro que eu falei para vocês, se fosse uns anos atrás, gente, eu estaria lá de cara emburrada, tímida, sem falar nada, e se me perguntassem alguma coisa, eu ia dizer que eu ia tremer a boca ali para falar. E nesse encontro eu fiz piada ali com o palestrante, né? Perguntei assim, sério, né? Tava todo mundo fazendo pergunta séria, eu levantei a mão, perguntei sério para ele. Falei, você teria esse dinheiro para me emprestar? E daí começou todo mundo a rir e tal. Então
eu, com o meu jeito, tive a coragem que eu não tinha um dia. Por quê? Porque eu me conheço. E por quê? Porque para mim, não é adequado você falar isso. É o meu jeito, saiu, foi espontâneo, não foi algo que vamos bolar uma pergunta para eu sair bem na foto, ou para o palestrante achar que eu sou inteligente, né? Antigamente eu faria isso. Não, coloquei para fora a minha espontaneidade, que é o que a gente consegue colocar quando a gente consegue integrar todas essas partes de nós e trabalhar com isso. Deixa eu ler o que a Sandra colocou. Tudo bem? Primeira vez, aqui estou, quase saindo. Ai, que pena, depois você assiste. Tá bom, Sandra? Bem-vinda, bem-vinda. Coloca aí de onde você apareceu aqui, como você brotou aqui no meu Instagram, como diz minha filha. Minha filha é tudo, ela vai me xingar, ela vai dizer assim, mãe, eu não falo brotou, falei uma vez. Mas ela fala mais, sim. E aí eu brinco com ela, falo, como é que você brotou aqui? Não sei quem vai brotar lá. Essa linguagem do adolescente que a gente também tem que aprender. Então, assim, essas dimensões da autenticidade vão mostrar para você que é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Que existe muita coisa aí debaixo do tapete, inclusive as nossas crenças, os nossos sabotadores, né? Como lidar com essas sombras e como ser a gente mesmo sem medo, né? Porque precisa coragem de se assumir. Então essas dimensões, elas vão mostrar para nós que por que é tão difícil seguir aquele conselho que foi como eu comecei a live, né? Que o conselho é seja você mesmo, né? Como se fosse fácil. Porque muitas vezes a gente nem sabe quem a gente é. E para a gente saber quem a gente é, a gente precisa se expor nessas situações, a gente precisa encarar ali e não ter medo. Eu sempre tive medo, e Daiane, tudo bem? E muitas pessoas que eu conheço, e a maioria das pessoas, na verdade, tem medo desse encontro consigo mesmo. Tem medo do que vai encontrar. Tem medo do que vai mexer. Por isso que muita gente começa a terapia e no meio da terapia sai. Quando começa a pegar a coisa, vai embora, dá um pedido no terapeuta, não volta, né? Sai e não volta mais. Dali uns anos a pessoa acaba voltando e tal. Bom, gosto de pensar, como eu falei na visão budista, de que não era o momento, de que foi um início ali para a pessoa começar a mexer nela, mas ela não estava pronta. Mas a gente foge de nós, né? É muito doído lidar com as nossas feridas internas e perceber que às vezes a gente não é aquela pessoa legal que a gente achava que era. A gente tem muito defeito e que na verdade a gente é um saco, que a gente é teimosa, mas o legal da autoconsciência é que você vai catar lá no fundo, não só essas coisas que compõem a sua sombra, que a gente faz questão de olhar mais para elas, né, para essas coisas ruins sobre nós, mas sobre as coisas que compõem a sua luz, sobre quem você é no seu melhor. E a gente precisa entender quem a gente é no nosso melhor, porque a gente tem vários momentos em que a gente funcionou muito bem e que aquilo fez bem para nós e bem para o outro, que é o nosso assunto de terça-feira, que é a transparência relacional, que eu vou falar. Então não vou falar muito do outro aqui. Então a gente muitas vezes, né, eu falo várias vezes aqui, e tem a ver com essa visão de mundos, a gente tem esse olhar mais negativo para as pessoas, para as situações e para nós mesmos, né? Nós somos muito cruéis com a gente, na forma como a gente se enxerga, principalmente quando a gente tá mais tristinho, assim. Então, eu olho a minha pior parte, eu me culpo, eu me chicoteio, eu quero ser diferente, mas não consigo, mas na verdade você não precisa ser diferente, você precisa entender o que está dentro de você, as partes boas e as partes ruins, e saber como lidar com elas. Então, no Descompulsa, que é o programa que eu tô lançando aqui, Vanilde, tudo bom? Ale. O Descompulsa, que é o programa que eu tô lançando aqui, ele vai justamente fazer com que você entenda como montar esse quebra-cabeça, né?
Então tá, eu olhei as minhas partes, eu olhei a minha sombra, eu sei qual é a minha luz, né? Minhas forças, minhas fraquezas, meus talentos, mude a língua, meus valores que são importantes, que é aquilo que te guia, né? Você fazer escolhas baseadas no que você valoriza na vida. Entender esse quebra-cabeça todo e colocar essa tua parte no mundo para poder levar uma vida com mais leveza, com mais autenticidade, com menos angústia e com mais satisfação, né? Com mais bem-estar e felicidade. Então, o que eu estava falando aqui antes da gente terminar sobre os valores. A gente não sabe o quanto é importante pensar nesses valores. Porque os valores, como eu falei, são a nossa bússola. É aquilo que faz com que a gente faça as nossas escolhas bem feitas, né? Se a gente tem a consciência dos nossos valores, do que é importante para nós, o que eu valorizo de fato na vida, o que me guia, eu consigo decidir nessas situações de encruzilhada, como eu falei para vocês, eu consigo entender, né? Porque eu tenho clareza disso. Se eu tenho clareza, então, não só dos valores, mas também das minhas forças, dos meus talentos, eu consigo entender, né? Não, por esse caminho eu não vou, porque não vai fazer bem para mim. Os valores, eles nos ajudam a simplificar a vida. As pessoas que têm muitas opções, que nem eu, que sou multipotencial, apesar de eu continuar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não só porque eu gosto, mas elas dão match com os meus valores, eu consigo escolher. Tem muita coisa que eu nego, né? Muita gente fala, nossa, Cíntia, como é que você aguenta? Eu já tô diminuindo essa carga de trabalho, de trabalho não, de variedade, e tô conseguindo fazer escolhas mais para simplificar, para tirar da minha vida o que não faz sentido. E para entender o que faz ou não sentido, eu preciso saber quem eu sou, saber o que me guia e tudo isso. Então a gente faz nesse programa um mapa com vocês da autenticidade, entender onde eu funciono bem, onde eu não funciono, quais os meus valores, onde eles estão presentes aqui, onde eles me ajudam, onde não, quais as minhas forças, onde eu uso, onde eu podia usar mais, como eu faço, o que está presente aqui que eu gosto, que eu não gosto. Aí você vai limpando, né? Vai tirando da vida o que não faz sentido, vai deixando o que faz sentido, vai vivendo dentro de acordo com os teus termos, né? O Geraldo, bem agora que eu tô terminando, sacanagem, hein? Agora o povo começa a entrar. Deixa eu ver a hora até. Ah, eu tenho um tempinho ainda. Então a gente precisa montar esse quebra-cabeça, que eu chamo de fórmula, que é a nossa fórmula, que faz com que a gente funcione bem e faça as coisas bem feitas. A gente não precisa seguir a fórmula do outro, né? Como eu falei no início da live, a gente tá nessa vida aprendendo sempre a seguir os passos do outro, né? Ah, então eu preciso... Que bom que você tá aqui, prazer também. Eu preciso fazer o que o outro faz para me dar bem, né? Então aquele cara teve sucesso porque fez determinado curso, porque falou determinada coisa, eu vou lá. Por mais que você copie o que a outra pessoa está fazendo, você nunca vai ter um resultado igual. Porque você vem de uma cultura diferente, você tem valores diferentes, tem forças diferentes, foi criada em outra barriga, né? E, quiçá, quem acredita nisso, você teve uma vida antes dessa. Então, eu acredito. E eu acho que isso a nossa bagagem espiritual, ela faz toda a diferença na nossa vida aqui. Então, eu preciso entender, né, para eu tomar melhores decisões. Muitas vezes eu tô perdido, sem saber o que fazer, meu negócio não tá dando certo, eu quero tomar um novo rumo na vida. Daí fica pensando, o que eu posso fazer para me dar dinheiro? O que eu posso fazer para não sei o quê? Só que o dinheiro, na verdade, gente, ele traz felicidade em algumas circunstâncias. E uma delas é para pagar dívida, né? Então, uma pessoa que está tranquila financeiramente, conseguindo pagar as continhas e tal, chega um momento que o dinheiro não faz mais sentido. Então, a gente precisa encontrar algo que faça sentido para nós, algo que tenha a ver com tudo isso que a gente é. Então, foi isso que a gente veio fazer no mundo. Mais do que a nossa missão, o nosso propósito, a nossa grande missão no mundo é a gente se encontrar.
Porque eu entendendo, todo mundo tem o seu papel no mundo, né? Eu entendendo quem eu sou, eu entendo o que eu vou fazer. E aí vem aquela velha coisa de passar todas as barreiras que você tem que passar para ser alguém. Então, isso não vai te garantir um sucesso. Eu tô aqui, tô há anos, tô desde 2017, usando a rede, na verdade, para me conhecer. Porque cada vez que eu falo com vocês, eu falo comigo. E aí eu cresço e evoluo. E para mim eu já fiz sucesso. Mas o sucesso para mim é diferente para você. Mas, lembrando que aquela pesquisa de Harvard que eu falei lá atrás, no início da live, em que as pessoas de sucesso são as que sabem utilizar todas as suas partes em diversas situações, as pessoas de sucesso têm a ver com as pessoas que são autênticas. Então, você quer o quê? Você quer dinheiro para pagar suas contas, mas além disso, para realizar coisas, tudo bem, mas além disso, você quer o quê? Ser feliz, que é a moeda final, né? Que é o que todo mundo quer no mundo. E para ser feliz, eu preciso levar uma vida com sentido. Eu preciso entender o que partes que compõem e como é que eu posso juntar tudo isso para entender o que eu vou fazer da minha vida, para entender o que faz sentido e o que não faz, para tirar o que não faz, para dizer não quando eu precisar dizer, embora às vezes doa, né? Às vezes você tem umas pessoas muito queridas que estão querendo fazer negócio com você, que você adora, que ia dar um match perfeito, mas não tá no teu caminho. E como dizer esse não? Eu não tenho certeza, é uma coisa que pode dar certo, mas talvez não. Talvez não faça sentido. Então, Oi, Maísa. Maísa, ó, meu óculos lá vai funcionando. Maestrasa. Meu Deus, qual é o teu nome? Maestra? Que legal, nome diferente, deve ser sobrenome, né? Então, gente, é assim. A gente vai passar por todas essas dimensões. Maiara, então tá bom. Por todas essas dimensões da autenticidade, para entender no final, né, como que é possível a gente colocar mais de nós no mundo e menos do outro. Como que é possível, através da autenticidade, através dessa descoberta sobre nós, a gente levar uma vida com mais sentido. Como que a gente, na próxima terça, a gente vai falar da transparência relacional, de como usar a nossa autenticidade na relação com o outro e como isso pode beneficiar o outro, nós e o mundo. A gente vai falar além de uma relação só eu e você, mas uma relação com o universo. E tudo isso, no final, você vai ver que vai facilitar esse nosso encontro com a gente mesmo. É claro que eu não estou me aprofundando nos temas, isso você vai ter no Descompulsa se você quiser. Se você tiver interesse em participar do programa, tá na bio, tá, o link do Descompulsa, ou então me manda uma mensagem aqui no direto, perguntando tudo que você quiser saber desse programa, tá? Eu gosto de pensar o seguinte, autoconhecimento não tem uma fórmula mágica, né? Não tem assim, eu vou fazer esse curso, eu vou falar com aquela pessoa, vou fazer isso e isso vai mudar minha vida, né? Beijo, Elaine. Não é assim. Porque, como eu falei, a gente tem o nosso momento, é o momento que dá o clique, é o momento que aquilo vai fazer sentido para nós, é o momento, bababá. E tem as nossas ações em relação ao que a gente espera, né? Nossa, me perdi aqui. Então, tem as nossas ações em relação ao que a gente aprendeu, ao que a gente teve de conhecimento, ao que a gente descobriu sobre nós. Então é muito complexo. Então esse programa é justamente para você entender, parar de se encaixar em fórmula do outro, entender qual é a tua fórmula e ver o que você vai fazer com isso. Vou fazer sucesso, vou ficar milionário, vai dar resultado, vai depender de você. Vai depender do teu movimento, né? É óbvio que eu vou dar o melhor de mim para te ajudar. E ele vai ter algumas mentorias individuais no meio do programa, que também vai ajudar você
a se colocar um pouco mais para mim, para eu poder te ajudar melhor, tá? Ferramentas e tal. O diferencial é que é em grupo e o grupo permite que quando a gente troca com o outro, a gente ouve a gente ouve o outro, a gente entende um pouco o problema do outro e aprende com o outro, e é muito legal essa troca, tá? Espero vocês na terça-feira. Transparência relacional, sempre o movimento. Oi, não tinha te visto aí, mulher, tudo bom? Transparência relacional, que é o nosso segundo tema das dimensões da autenticidade. Obrigada pela presença aí de todo mundo. Quem não pegou o início da live, vai lá no meu feed, que eu vou deixar lá gravadinha para vocês, tá? Um beijo grande, valeu, até a próxima. Tchau.